Física de muitos corpos. Tópico 4, o gás de elétrons. Agora vamos tratar da segunda parte, abordando as energias do modelo do gélio. Nós vimos anteriormente que o hamiltoniano do gélio é constituído de duas partes: o termo da energia cinética e o termo da interação elétron-elétron com Q diferente de zero. Em princípio, nós vamos estudar as energias do modelo de gélio considerando que não haja interação elétron-elétron. Ou seja, nós vamos ignorar este termo da interação elétron-elétron com Q diferente de zero e considerar como hamiltoniano do gélio apenas o termo da energia cinética. Bem, nós vamos tomar as seguintes condições de contorno periódicas. Nós vamos considerar que a função de onda em x igual a L e x igual a zero é zero para quaisquer valores de y e z, que a função de onda em y igual a L e y igual a zero também é zero para quaisquer valores de x e z, e a função de onda para z igual a L e z igual a zero também é zero para quaisquer valores de x e y. Então, o hamiltoniano do gélio aplicado numa função de onda, de momento k spin sigma, é dado por essa expressão, onde isto aqui corresponde ao operador da energia cinética. E a função de onda é escrita como uma onda plana, multiplicada por um spinor sigma. Os k's que aparecem aqui, as componentes deste vetor k, são dados por essa expressão, 2π sobre Lα em alfa. O alfa pode ser x, y, z. E o Nα, 0 mais ou menos 1 mais ou menos 2. E V é o volume, é a multiplicação de Lx, Ly e Lz. Agora vamos escrever este hamiltoniano em segunda quantização. Então, em segunda quantização, ele é escrito desta forma, onde o Psi, que aparece aqui, é o operador de campo na posição R e spin sigma. E aqui está o operador da energia cinética. E a função de onda, e este operador campo na posição R e spin sigma, é escrito desta forma em termos do operador criação de momento K e spin sigma. Então, substituindo este operador campo dado por essa expressão na equação de cima, nós vamos ter este hamiltoniano aqui, né? onde nós temos um somatório em sigma, um somatório em K, epsilon K é a energia cinética dos elétrons, e este operador, o operador criação multiplicado pelo operador destruição de momento K e spin sigma, representa o operador número do sistema. Então vamos abordar inicialmente este hamiltoniano, em que os elétrons que estão pairando sobre esta geleia de cargas positivas do modelo do gélio, eles não interagem entre si. Então, vamos determinar, para dar prosseguimento, vamos determinar o volume no espaço K, que é o espaço recíproco. Bem, cada aresta no espaço recíproco é dado por isto que está aqui. 2π sobre Lx, 2π sobre Ly, 2π sobre Lz. Então, esse aqui é o volume no espaço recíproco. Né? E este volume pode ser representado desta forma, com 2π ao cubo. E como Lx, Ly, Lz é o volume no espaço real, vamos colocar aqui o volume no espaço real. Né? E os somatórios em K, nós vamos usar aquela regra bem conhecida. O somatório em K, nós vamos substituir por uma integral em K. Né? Essa integral em K é feita de maneira que nós utilizemos aqui a densidade de estados no espaço K. A densidade de estado no espaço K é dada pelo inverso dessa expressão que está aqui.
Então, nós temos que vamos utilizar esta regra, substituir o somatório em K por uma integral em K, né, multiplicado por esta constante aqui, que é a densidade de estados no espaço K. Muito bem. Então, os estados de uma partícula, estamos representando aqui por πk de sigma r, serão ordenados em ordem crescente da energia. Vamos fazer o seguinte: a energia é dada por essa expressão. Agora, cada função de onda, nós vamos ordenar de forma crescente da energia, da menor energia para a maior energia, né? E vamos definir esse Fs como sendo o estado fundamental de muitas partículas. Ou seja, vamos definir com esse ket de Dirac o estado fundamental de N elétrons, né? E o estado fundamental de N elétrons, nós vimos nas aulas anteriores, que é dado por esses operadores aqui aplicados no vácuo. Tanto para spin para baixo como para spin para cima. Então, se nós temos N elétrons, se N representa um total de elétrons, então nós vamos ter a metade desses elétrons com spin para cima e a metade dos elétrons com spin para baixo, né? De maneira que esse produto aqui vai até N sobre 2, tanto para elétron com spin para baixo, como para elétron com spin para cima. E vamos ordenar esses estados de forma que o K1 seja menor do que o K2, que seja menor do que o K3, etc., e seja menor do que Kn sobre 2. Muito bem. Então, com isso, nós podemos definir a energia de Fermi. A energia de Fermi é a energia correspondente ao mais alto nível ocupado. Então, a partir da energia mais baixa para a energia mais alta, vamos pegar todos esses elétrons e colocando um por um. O primeiro elétron eu coloco na energia mais baixa, nível de energia mais baixo. Um elétron com spin para cima, outro elétron com spin para baixo. O terceiro elétron eu coloco no segundo nível de energia. O terceiro e o quarto elétron eu coloco no segundo nível de energia, né, mais alto. Um com spin para cima, um com spin para baixo. Depois eu coloco o quinto e o sexto elétron no terceiro nível de energia mais alto. Um com spin para cima, outro com spin para baixo e assim sucessivamente, né? Aquele nível que for ocupado pelos dois últimos elétrons, um com spin para cima e outro com spin para baixo, é que nós definimos como energia de Fermi, né? Então, essa energia de Fermi será dada por essa expressão aqui. H barra ao quadrado sobre 2m vezes esse Kf ao quadrado, onde esse Kf aqui é o K de Fermi, que eu posso tirar daqui e escrever desta forma. E o lambda de Fermi vai ser dado por 2π sobre Kf, né? Ou seja, essa velocidade de Fermi também pode ser escrito como H barra Kf sobre m, né? Uma vez que H barra Kf é o momento, é massa vezes a velocidade, ou seja, massa e velocidade de Fermi. Então nós definimos esses parâmetros: a energia de Fermi, né, o momento de Fermi, o comprimento de onda de Fermi e a velocidade de Fermi, onde tudo isso aí, né, nós estamos escrevendo a partir do valor da energia do último nível ocupado por elétrons, né, ocupando em forma crescente de energia, ocupando todos os níveis em forma crescente de energia. Então, o que nós fazemos? Nós temos aqui o espectro de energia. O espectro de energia dos elétrons é essa parábola aqui, que é essa expressão que está aqui. H barra ao quadrado, K ao quadrado sobre 2m. Isto aqui é representado por esta parábola aqui. O primeiro de energia é esse nível mais baixo aqui, o primeiro nível. Então vamos colocar um elétron, dois elétrons aqui, um com spin para cima, um com spin para baixo. Esse aqui seria o nível mais baixo de energia. Em seguida, colocamos mais dois elétrons aqui. Colocamos mais dois elétrons, um com spin para cima e spin para baixo. Aqui vamos colocando, acrescentando os elétrons, vamos acrescentando mais elétrons, até chegar todos os elétrons a terem sido colocados. Quando nós colocamos o último elétron, esse último elétron definiu essa energia aqui, que é a energia de Fermi.
e definiu também esse momento aqui, que é o momento de Fermi, que pode ser tanto positivo como negativo, né? Então definiu ao mesmo tempo a energia de Fermi e o momento de Fermi. Agora, se nós olharmos, na verdade, nós estamos fazendo uma situação em que consideramos o KY e o KZ zero. Na verdade, isso é um sistema tridimensional. Então vamos fazer o seguinte, vamos projetar esse sistema em duas dimensões e escrever todos os valores de K que estão aqui, né, o Kx e o Ky, no plano em que o Kz é zero. Então fizemos um corte. Nós temos aqui uma esfera em três dimensões, digamos assim, e fizemos um corte aqui. Fizemos um corte. E nesse corte, nós vamos ter, então, todos esses pontos aqui são os pontos da rede recíproca. São os pontos da rede recíproca. Esses pontos, inicialmente, todos eles estavam desocupados. Esse ponto na rede recíproca, esses pontos na rede recíproca, todos eles estavam desocupados. Inicialmente, estavam todos desocupados, né? Daí começamos a ocupá-los. Ocupá-los aqui em uma dimensão, nós estamos fazendo. Até chegar a ocupar o último elétron. Agora vamos olhar, né, uma situação mais realista, em que o sistema tem três dimensões e vamos fazer um corte paralelo, né, ao plano Kx, Ky, né? E nós vamos ver o quê? Nós vamos ver uma rede no espaço recíproco, representado por essas bolinhas aí, pelas bolinhas. E à medida que nós formos colocando um elétron, né, esses valores de K, os K que estão aqui, de 0 até Ky, ou então de menos Kf, de 0 até Kf, ou então de menos Kf até 0, esses estados, esses valores de K possíveis, eles foram sendo ocupados pelos elétrons, né? E aqui nós estamos em duas dimensões. O que vai acontecer? Cada bolinha dessa significa que nós temos aqui um estado eletrônico. Então, dentro desse sistema bidimensional, né, é a mesma coisa que nós fomos preenchendo ponto por ponto com elétrons, né? Aqui nós preenchemos esses elétrons. O que nós fizemos? Nós preenchemos esses estados que estão aqui no eixo Kx. Nós preenchemos esse estado que está no eixo Kx. Mas agora, fazendo o mesmo processo, nós vamos também preencher esses estados aqui, olha. Esses estados aqui que estão a uma certa altura do eixo Kx. Esses estados aqui que estão a altura constante do eixo Y. Depois esses estados que estão a uma altura constante do eixo Y, etc. Até o último estado aqui em cima, até o último estado aqui embaixo. Da mesma maneira, na vertical. Então, com isso, nós preenchemos esse círculo aqui. Então, nós podemos dizer que esse círculo ele tem um raio, que é o raio Kf, que é exatamente esse raio que está aparecendo aqui em cima, mais Kf e menos Kf. Então, esse círculo tem um raio Kf. E dentro desse círculo, todos os estados, todas as bolinhas estão cheias. Em cada uma dessa bolinha, que representa um estado de energia, do sistema, uma dessa bolinha agora ficou preenchida com um elétron vermelho. A bolinha vermelha representa o elétron. Então, cada bolinha vazia foi preenchida com uma bolinha vermelha. Então, esse preenchimento ocorreu dentro desse círculo aqui. Então, nós dizemos que isto aqui é o círculo de Fermi. E o raio dele é o raio de Fermi. Se nós pudéssemos fazer esse desenho em três dimensões, que é mais complicado, né, o que nós teríamos? Nós teríamos uma esfera onde todos os estados dentro dessa esfera que está no espaço recíproco, todos os estados dentro dessa esfera estariam preenchidos com essas bolinhas vermelhas. Todos os estados estariam... Então nós temos aí o quê? A esfera de Fermi. Muito bem. Então vamos voltar para cá, para duas dimensões. Então, nessas duas dimensões, nós podemos definir essas distâncias aqui, olha, que é dada por 2π sobre Lx, e essa distância aqui, como 2π sobre Ly, elas formam esse quadradinho aqui. Esse quadradinho nós podemos definir como uma cela unitária nesse espaço recíproco, cuja área dela vai ser o quê? Vai ser 2π sobre Ly vezes 2π sobre Lx. Né?
Se fosse em 3 dimensões, nós teríamos mais um 2π sobre LZ. E o produto desses 3 parâmetros, 2π sobre Lx, vezes 2π sobre Ly e 2π sobre Lz, perpendicular ao plano aí do vídeo, nós teríamos o volume dessa célula unitária. Nós teríamos o volume dessa série unitária. Muito bem. Então, a cada célula unitária dessa corresponde um único estado eletrônico. A cada célula, nós temos apenas um estado eletrônico. Se tiver um spin para cima e um spin para baixo, nós vamos ter um estado eletrônico com um spin para cima e um estado eletrônico com um spin para baixo. Então, aqui as bolinhas, essas bolinhas sem estarem pintadas são os estados vazios, as bolinhas pintadas de vermelho são os estados ocupados, e essa linha, essa circunferência aqui, representa a superfície da esfera de Fermi. Muito bem. Então vamos utilizar esse conceito durante o restante da apresentação deste tópico. Bom, então vejam, vamos buscar encontrar essa quantidade macroscópica aqui, né, que é a densidade de partículas. O que é a densidade de partícula? É o número total de partículas dividido pelo volume do cristal. Nós vamos associar essa densidade de partículas, que é uma propriedade macroscópica, com uma quantidade microscópica, que é esse K de Fermi que está aqui dentro. Esse K de Fermi. Então vamos buscar fazer uma associação entre a densidade do material, né, com o momento de Fermi. Ou seja, se eu tenho um material, por exemplo, cloreto de sódio, tenho um material. Né, se eu tenho um material e eu conheço a sua densidade, com a sua densidade, vamos supor que tem um metal. Né, tem um metal e eu conheço a densidade desse metal. Então, conhecendo a densidade do metal, eu posso determinar qual é o momento de Fermi desse metal, que é uma propriedade microscópica. Portanto, nós podemos partir de um resultado experimental, que é a medida de uma quantidade macroscópica, por exemplo, a densidade de partícula do material, ou a densidade do material, né? A densidade do material, e determinar uma propriedade microscópica, que é o momento de Fermi desse material. Vamos lá. Então vejam, o número de partículas é dado pelo valor esperado desse operador N-chapéu que está aqui. E o operador N-chapéu, né, é dado por esse somatório dos operadores número. E esses operadores número são dados por esse operador aqui, né, criação de uma partícula no momento K com spin sigma e destruição de uma partícula no momento K com spin sigma. Então, o número de partículas é determinado pelo valor esperado do estado fundamental. Esse Fs é o estado fundamental do sistema. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos calcular o valor esperado do operador, desse operador aqui, número, né, no estado fundamental do sistema. Bem, então, quem é o N? O N é dado por essa expressão aqui, por esse somatório. Então, vamos pegar o N e colocar aqui dentro. O valor esperado. Né? E tirar esse somatório em sigma. O somatório do spin nós podemos tirar, colocar aqui fora. Muito bem. Então, nós temos esse somatório aqui. Né? Esse valor esperado, né, desse operador somatório de N esteira K sigma. Bom, então, vamos transformar, mais uma vez, o somatório numa integral. Né? Como? Substituindo o somatório em K por essa integral aqui. Então, foi o que nós fizemos aqui nessa linha em azul. Nós substituímos o somatório em K por esta integral aqui, que está em cor preta. De maneira que o N agora pode ser dado por esta expressão que está aqui.
Então nós temos agora uma integral em K, né, dessa função que está aqui dentro, que é o valor esperado desse operador NK sigma chapéu. Bom, agora quem é esse NK sigma? Agora vai entrar aqui a nossa esfera de Fermi. Vai entrar a esfera de Fermi. A esfera de Fermi nos diz o seguinte: só existe estados ocupados dentro dessa esfera. Todos os estados fora da esfera não estão ocupados. Então, se eu quero somar o número de partículas que existe no sistema, eu vou somar simplesmente, né, a quantidade de partículas que estão dentro da esfera de Fermi. Apenas aquelas que estão dentro da esfera de Fermi, ou seja, aquelas que possuem um momento menor do que Kf, onde Kf é o raio da esfera de Fermi. Muito bem. Por que nós podemos fazer isso? Nós estamos fazendo isso porque, convenientemente, nós estamos fazendo esse cálculo a temperatura zero. Porque a temperatura zero, os elétrons estão no estado fundamental do sistema. E no estado fundamental do sistema, todos os elétrons estão dentro dessa esfera de Fermi. Se fosse fazer esse cálculo em temperatura diferente de zero, né, nós não podemos fazer desta forma, porque teriam elétrons fora da esfera de Fermi. Portanto, nós estamos fazendo esse cálculo porque estamos fazendo a temperatura zero, ou seja, no estado fundamental. E no estado fundamental, pela própria definição do estado fundamental, todos os elétrons estão dentro dessa esfera de Fermi, que são a esfera constituída pelos estados mais baixos de energia. Muito bem. Então, nessa situação, quando nós aplicarmos aqui dentro, quando nós aplicarmos esse operador no estado fundamental, nesses estados aqui, ele vai dar o seguinte: ou ele dá ele vai dar 1 vezes o estado fundamental se o valor de K, o modo de K, for menor do que o modo de Kf, ou seja, se ele estiver dentro da esfera de Fermi. E vai dar 0 vezes o ket Fs se o modo de K for maior do que o modo de F. Né? Então, isso aqui, esse 1 ou 0, 1 se for menor que Kf e 0 se for maior que Kf, nós podemos representar por essa função de Heaviside que está aqui, esse θ, função de Heaviside ou função degrau, né? De Kf menos o modo de K. Então, se o K de Fermi for maior do que K, isso aqui vale 1. Se o K de F for menor do que K, isso aqui vale 0. Muito bem. Então, dessa forma, o N, esse N, que é dado por essa integral aqui, e o N sigma aplicado nesse ket Fs é dado desta forma, então a integral se reduziu a isso. Só que agora nós temos aqui um produto escalar, o estado fundamental com ele próprio. Né? O Bra do estado fundamental com o ket do estado fundamental. Esse produto escalar é 1, porque essas funções de onda são normalizadas. De maneira que passamos a ter essa integral aqui dessa função de Heaviside no momento K, em 3 dimensões. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer essa integral em coordenadas esféricas e essa função Heaviside, delta de Kf menos K, ela já delimita, né, a integral em K. Então, essa integral em K já está delimitada aqui. A integral em K vai ser de 0 até Kf. Então, nós vamos substituir agora a função de Heaviside por isso aqui. Integral de 0 de K até Kf. De 0 até Kf. Fora disso aí, de Kf a infinito é 0. Né? E o dk que aparece aqui, esse diferencial em 3 dimensões no espaço K, nós vamos representar por K ao quadrado sem de θ, né, dθ, dφ. Muito bem, mas o que acontece é o seguinte: esse seno de θ, dθ, nós vamos substituir, fazer uma mudança de variável e substituir seno de θ, dθ por d cosseno de θ. E agora esse d cosseno de θ varia de menos 1 a 1. E o φ varia de 0 a 2π. Agora, fazendo essa integração, nós chegamos a esse resultado, que o número de elétrons, né, dentro da esfera de Fermi, ou seja, o número de elétrons do sistema é dado por volume dividido por 3π ao quadrado vezes
o momento de Fermi ao cubo. Então aqui nós estamos obtendo o número total de partículas em função do K de Fermi. Né? Fazendo agora, tirando aqui o K de Fermi, nós chegamos à conclusão que o K de Fermi é igual ao quê? K de Fermi ao cubo é igual a N sobre V. N sobre V. Mas N sobre V é a densidade de partículas. Então vou dizer que K de Fermi vai ser igual, né? Tirando a raiz cúbica de Kf ao cubo, o K de Fermi vai ser igual, isso que está no parênteses elevado a 1/3, vezes N elevado a 1/3, onde esse N é a densidade de partícula. É simplesmente o número total de partículas dividido pelo volume, como foi escrito aqui na faixa amarela, na primeira equação. Então, com isso, nós obtivemos o K de Fermi, que é uma quantidade microscópica, em termos da densidade de partículas ou densidade de massa, que acaba sendo o mesmo, porque as partículas são todas elétrons, né? A densidade de partículas, né, do sistema que estamos considerando. Portanto, é possível medir o K de Fermi conhecendo-se uma quantidade macroscópica, que é a densidade de partículas no sistema. Muito bem. Então vamos agora, né, determinar a energia do estado fundamental do sistema. Bem, voltando para cá. Agora, a energia do estado fundamental, nós vamos calcular, né, determinando o valor esperado do hamiltoniano do gélio, né, no estado fundamental. Bem, o hamiltoniano do gélio é dado para essa expressão aqui. O hamiltoniano do gélio é dado para essa expressão, uma vez que ele tem apenas a energia cinética dos elétrons. E aqui, isso aqui representa o operador número de ocupação, ou operador número. Vamos lá. Então, a energia do estado fundamental passa a ser escrita desta forma. Coloquei o hamiltoniano dentro aqui dessa expressão do valor esperado. E vamos fazer de novo usar aquela regra de que um somatório em K nós podemos transformar numa integral em K desta maneira que está aqui. Muito bem, onde o V é o volume do sistema. Muito bem. Então, a energia passa a ser escrita dessa maneira. De novo aparece aqui, né? De novo aparece aqui essa função de Heaviside, ou função degrau, que veio da aplicação desse operador número no estado fundamental. E aqui de novo aparece o produto escalar dobrar o estado fundamental com seu ket, que é 1. Né? Isso passa a ser escrito dessa forma, como foi feito na demonstração anterior. Né? E aqui nós podemos fazer essa integral. Então, resolvendo a integral, né, nós obtemos que a energia do estado fundamental é dada por essa expressão aqui, em termos do momento de Fermi elevado à quinta potência. Mas já sabemos como é que esse elemento, esse momento de Fermi é escrito em termos do N e do V. Já sabemos, em termos da densidade. Então, vou utilizar o resultado anterior, em que nós escrevemos a densidade em termos do momento de Fermi, e colocar aqui nessa expressão e obter esse resultado aqui. Então, a energia do estado fundamental passa a ser escrita como 3/5 de N, energia de Fermi. Ou seja, a energia do estado fundamental por partícula, quando eu divido a energia total pelo número de partículas, eu tenho a energia do estado fundamental por partícula, passa a ser escrita assim: 3/5 H barra ao quadrado sobre 2m, m é a massa do elétron, vezes a energia de Fermi ao quadrado. Então isso aqui é a energia de muitos corpos, não é a energia de um elétron. A energia de um elétron só é H barra ao quadrado sobre 2m. Um elétron situado no nível de Fermi, só um elétron situado no nível de Fermi vai ser o quê? H barra ao quadrado sobre 2m vezes o K de Fermi ao quadrado. Então aqui nós temos a energia média, a energia total por partícula,
é dado por essa expressão aqui, 3/5 de h barra ao quadrado, 2mkf quadrado, ou seja, 3/5 da energia de uma partícula no nível de Fermi. Bem, por que 3/5? Né? Por quê? Nós somamos todas aquelas energias, desde o mais baixo até o mais alto, né? E estamos tirando essa média. Né? Então, essa média aí deu menos do que a energia de um elétron no nível de Fermi. Muito bem. Então, veja, essa energia aqui, a energia total dividido pela quantidade de partículas, é uma quantidade macroscópica, essa energia aqui. Ao passo que, do lado direito, nós temos essa constante, né, vezes esse número aqui, que é uma grandeza microscópica. Como é que nós encontramos isso? Substituindo o KF em termos desse N minúsculo. Substituindo o KF em termos desse N minúsculo aqui. Muito bem. Então, com isso, nós determinamos a quantidade, a energia total da partícula por partícula, ou seja, a energia média das partículas, dado por isso aqui, em termos desse N, elevado à potência 2/3. Muito bem. Então, vamos ver a densidade de estados. Né? A densidade de estados. Para obter a densidade de estados, nós vamos considerar que a energia ela varia continuamente. Né? Ela varia continuamente com K. Então, estou escrevendo aqui essa esfera que nos vai dar energia total do sistema. Né? Eu vou pegar uma casca dessa esfera. Essa casca representa as partículas com energia epsilon, né, na parte externa dela, e a parte interna dela. A parte interna representa as partículas com energia epsilon, e a parte externa representa as partículas com energia epsilon mais d epsilon. E aqui, do lado interno, nós temos um raio dessa esfera K, e a parte externa da esfera, dessa casca esférica, tem um momento K mais dk. Muito bem. Então, nós temos aqui uma casquinha bem fininha, de espessura d epsilon, né, dessa superfície da energia. Muito bem. Então, vamos chamar de ômega célula, né, o volume de uma dessas células aqui, no espaço K. E esse volume dessa célula, como eu falei anteriormente, é dado pelo produto dessas três dimensões. 2π sobre de x, 2π de y, π de z, etc. Que é dado isso aqui. Por outro lado, o volume dessa casca esférica aqui, o volume da casca esférica é dado como? Pela área da superfície da esfera, que é 4πk ao quadrado. A esfera tem um raio K, 4πk ao quadrado, vezes a espessura da casca. A espessura da casca é dk. Então, o volume ficou a área da casca, 4πk ao quadrado, vezes a espessura dk. Muito bem, então nós temos aqui o volume dessa casca, né, e o volume de uma célula unitária dessa. Agora veja, cada célula unitária dessa tem apenas uma partícula, né, que pode ser, cada estado desse, cada célula unitária só pode ter um estado, ou com spin para cima e com spin para baixo. No fundo, como cada estado pode ter um spin para cada célula dessa pode ter uma partícula com spin para cima ou uma partícula com spin para baixo, acaba que, considerando os spins, cada célula unitária dessa possa ter dois elétrons. Bem, então veio o seguinte: se eu dividir, né, o volume da casca pelo o volume da célula, nós vamos ter isso que está aqui. Ó. Isso que está aqui. Eu divido esse volume da casca por este volume aqui da esfera, que é dado por esta expressão que está aqui. Ou seja, né, é volume
o espaço real, dividido por 2π ao quadrado, vezes o K ao quadrado dK. Muito bem. Então, isso aqui representa o número de células contida dentro dessa casquinha aqui, olha. Dentro da casquinha que está aqui. Porque o volume de baixo é o volume de uma célula. Se eu dividir o volume total dessa casca esférica pelo volume de uma esfera, eu vou ter o número de células aqui dentro dessa casca. Então isso aqui é o número de células contidas na casca. Bem, agora eu vou poder calcular essa densidade de estado. Muito bem. Eu vou chamar esse dK vezes esse incremento dK como número de estado da casca. O número de estado dentro dessa casca. Ora, o número de estado dentro dessa casca vai ser o número possível de estado dentro de uma célula vezes o número de células que tem dentro da casca. Ora, dentro da casca tem essa quantidade de células aqui. Tem essa quantidade de células. Agora, cada célula pode ter dois estados, um com spin para cima e um com spin para baixo. Então, eu vou multiplicar o número de estados que pode ter em cada célula pela quantidade de células que tem dentro da casca. Isso aí vai nos dar, né, o número total de estados que tem dentro da casca, que é dado pelo lado direito aqui. O 2 aqui vem do spin, porque pode ter um spin para cima e um spin para baixo em cada célula. Isso aqui é o número de células que tem dentro da caixa. Então, se eu multiplicar 2 pelo número de células dentro da caixa, isso vai nos dar o número de estados. Desculpa, se multiplicarmos 2 pelo o número de células que tem dentro da casca, dessa casca esférica aqui, nós vamos ter o número de estados dentro da casca esférica. Ora, mas esse número de estados dentro da casca esférica, eu vou definir como sendo um D maiúsculo de K vezes dK, onde esse D maiúsculo de K é a densidade de estados dentro da casca. E dK, né, é o número de Ks que tem dentro dessa casca aqui. Então, se eu fizer essa multiplicação, isso aqui tem que dar igual exatamente o número de estados que tem dentro da casca, que é dado por esse lado direito aqui em termos de K. Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ainda fazer o seguinte. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2, escrever dessa maneira, e reescrever esse número de estado que tem dentro da casca em termos da energia. Em lugar de escrever D de K, eu vou escrever D de E. E eu posso obter D de E a partir de D de K, e eu também posso obter D de K a partir de D de E, porque eu sei que E é igual a K ao quadrado sobre 2M. H barra K ao quadrado sobre 2M. Então, em termos de energia, o número de estados que tem dentro da casca esférica que está aqui é dado pela densidade de estados dentro da casca vezes dE. Muito bem. Então, daqui eu tiro o seguinte. Como a energia de um elétron é dada por isso aqui, a energia de cada estado, K, é dado por essa expressão, né, eu posso daqui, né, tirar aqui K ao quadrado dK é dado por isso. Essa constante vezes raiz quadrada da energia de epsilon. Muito bem. E devolver e pegar esse resultado e colocar aqui em cima. Colocar aqui, nessa expressão. Quando eu coloco nessa expressão, nós vamos ter que dE vezes dE epsilon, dE vezes dE epsilon, é igual a isso que está aqui. Então, o que está em azul, multiplicado por dE epsilon, é a densidade de carga. Ou, desculpa, a densidade de estados. Portanto, a densidade de estados, né, para uma energia epsilon é dada por essa expressão azul que está do lado direito, que está aqui. Ou seja, a densidade de estados dos elétrons é igual a esta constante vezes raiz quadrada de epsilon. Então, esse é o resultado para a densidade de estado de um sistema de elétrons livres no modelo de Gélio em 3 dimensões. Se nós fizermos esse cálculo em 2 dimensões, nós fazemos o mesmo procedimento. O mesmo procedimento vai mudar essa constante e aqui no lugar de ser raiz quadrada de epsilon, vai ser epsilon elevado a meio.
E se nós fizermos em uma dimensão, seguindo o mesmo procedimento, nós vamos ter aqui uma constante, uma outra constante, e no lugar de raiz de epsilon, vamos ter 1 sobre epsilon. Com isso, nós determinamos a densidade de estados do modelo do gélio. Bom, agora vamos calcular, né, o espectro de energia dos elétrons interagentes em teoria da perturbação. Primeiro fizemos elétrons não interagentes. Agora vamos fazer os elétrons interagentes, agora considerando a teoria da perturbação. Então a pergunta que nós fazemos inicialmente é se é possível aplicar a teoria de perturbação num sistema em que os elétrons interagem entre si. Porque, assim, do ponto de vista clássico, a gente imagina que quanto mais elétrons tiver no sistema, mais próximos estarão, maiores serão as suas interações, então não poderíamos considerar isso como uma perturbação. Mas vamos ver aqui, no caso da mecânica quântica, o que acontece. Né? Bem, então nós temos o primeiro termo, que é a energia cinética dos elétrons, né? Nesse modelo do gélio, e aqui a interação elétron-elétron. E, obviamente, nós não estamos considerando nesse somatório o Q igual a zero. Não estamos considerando aqui porque ele já foi abandonado lá no meio do caminho, quando os termos da interação elétron-elétron, quando o Q é igual a zero, cancelaram-se ele cancelou-se com os termos da interação eletro-background e a interação dentro do próprio background. Essas três interações se cancelaram. As duas interações do elétron com o background e a interação da carga do background com a carga do background cancelaram a interação elétron-elétron quando o Q é igual a zero. Muito bem. Então ficou só isso que está aqui. E agora vamos calcular o espectro de energia considerando que essa interação aqui, elétron-elétron, seja uma interação perturbativa. Bom, vamos lá. Então, primeiro, vamos definir o volume de esfera constituída por um elétron. Vamos supor que um elétron seja representado por uma esfera. Né? E qual seria esse volume desse elétron? Bom, quanto maior for a densidade de elétrons nesse espaço, né, no espaço da rede, quanto maior for a densidade de elétrons, evidentemente, e quanto maior for a densidade de elétrons, né, menor vai ser o volume equivalente de cada elétron. Né, de cada elétron. Então, aumentando a densidade, nós tornamos os elétrons mais próximos do outro, e o volume líquido, digamos assim, de cada elétron vai diminuir, porque eles estão ficando cada vez mais próximos do outro, então o volume líquido diminui. Então nós vamos definir como RS o raio da esfera que representa um elétron. Da esfera que representa um elétron, é uma esfera fictícia, uma esfera que representa um elétron, na unidade de A0, ou seja, na unidade do raio de Bohr. Então, RS veio o raio de Bohr, vai dar, né, o raio da esfera, né, que representa um elétron nesse volume total de elétrons dentro do cristal. Então, quanto maior for a densidade eletrônica, né, mais próximo ficar dos elétrons, menor vai ser esse raio aí. Bem, então nós vamos definir, como a gente considera que os elétrons têm uma distribuição uniforme, a densidade seja a mesma em qualquer ponto ali do espaço, né? Então nós podemos definir que a densidade total é igual à densidade de cada esfera dessa daí. A densidade total é igual à densidade de cada esfera dessa daí. Então, se uma esfera de um elétron tem esse raio aqui, o volume dela é dado por 4/3 de π RS a 0 ao cubo. E a densidade de elétrons nessa esfera vai ser o quê? 1 de um elétron
dividido por esse volume, que é o volume de um elétron. Então, essa densidade aqui, como o material, os elétrons estão distribuídos uniformemente nesse espaço, essa densidade aí é a própria densidade do sistema, de todo o volume. É a própria densidade do sistema. Então, nós podemos escrever que a densidade do sistema é 1 dividido por isso. Portanto, quanto maior for a densidade, quanto maior for esse N aqui, quanto maior for a densidade de partículas, né, menor vai ser esse RS aqui, que é o raio dessa esfera, correspondente a um elétron. Quanto mais denso, né, menor esse raio. Então, assim, do ponto de vista do cotidiano, né, do senso comum, a gente imagina o seguinte: quanto maior a densidade N, menor vai ser esse raio da esfera. Quer dizer, os elétrons vão ficar mais próximos do outro. Então a gente imagina que quanto mais próximo do outro, ou seja, quanto maior a densidade de partículas, mais próximas elas vão ficar e maiores vão ser as interações. Então, do ponto de vista assim, do cotidiano, a gente imagina que não é possível aplicar a teoria de perturbação quando a densidade eletrônica for muito grande. É isso que a nossa percepção do cotidiano nos diz. Mas vamos ver o que diz a mecânica quântica. Bom, o que nós perguntamos? A interação de Coulomb pode ser tratada como uma perturbação? Vamos lá. Então vamos definir isso aqui desta forma, que eu tirei daqui. Vamos definir que isto aqui é dado por V sobre N. V sobre N por quê? V sobre N é 1 sobre N, é 1 sobre N minúsculo. A definição de N o que é? A definição de N minúsculo, o que é? É a quantidade total de partículas dividida pelo volume total do sistema. O N minúsculo é a quantidade total de partículas dividida pelo volume total do sistema. Agora, eu igualei essa expressão, o N total, o N maiúsculo dividido pelo volume, com isto aqui. Por que eu igualei com esse N? Eu estou igualando com esse N porque nós estamos considerando que a distribuição dos elétrons nesse volume seja uma distribuição uniforme. Então, eu posso dizer que esse N minúsculo é igual ao N maiúsculo dividido pelo volume do sistema, que é igual a isso que está aqui. Então, disso, eu tirei essa expressão que está aqui, onde o A0 é o raio de Bohr. Bem, então vamos definir algumas quantidades adimensionais. Vamos definir como V barra o volume dividido por esse volume aqui. De maneira que o V barra é um volume, é uma quantidade adimensional. O K barra, vamos dizer que é isto aqui, RS a zero, esse comprimento, vezes K. Como o K, a unidade de K é inverso da unidade de comprimento, então esse K barra também é adimensional. E o Q barra vai ser dado por isso aqui, RS a zero vezes Q. Da mesma maneira que o K barra, então o Q barra também vai ser uma quantidade adimensional, vai depender de dimensão. Então, com essas definições, vamos reescrever esta equação de cima desta forma que está aqui. E eu estou colocando desta forma, que está aqui, eu coloquei essas constantes para o lado de fora e deixei entre parênteses essas duas expressões, onde eu estou chamando de azul o K barra dos elétrons livres, que é o momento adimensional dos elétrons, e aqui RS sobre V. Muito bem. Agora observemos o seguinte, esta aqui é a parte da energia cinética e esta aqui é a parte da interação elétron-elétron. Então observe, quanto maior for a densidade eletrônica, daqui, quanto maior a densidade eletrônica, quanto mais denso for esse material, menor é o valor de RS. Menor é o valor de RS. Portanto, quando esse N tende para um valor muito grande, o RS tende para um valor muito pequeno. Se o N fosse infinito, digamos, se o N fosse infinito, o RS iria para zero, digamos assim. Muito bem. Então nós vamos trabalhar numa situação em que a densidade é alta. A densidade de elétrons é muito alta. Né? Quando a densidade de elétrons é muito alta, esse RS é muito pequeno. Agora, quando nós olhamos para cá,
O que nós vamos obter? Nós vamos obter o seguinte, que quando a densidade eletrônica é muito alta, esse RS é muito pequeno. E ele sendo muito pequeno, essa energia de interação elétron-elétron vai ser pequena comparado com a energia cinética. Portanto, a alta densidade eletrônica, nós podemos tratar esse tema aqui como um número pequeno, porque o RS vai ficar muito pequeno. Podemos tratar como um número pequeno, portanto, nós podemos tratar essa interação de Coulomb, interação elétron-elétron, né, num gás de elétron, como uma perturbação. Por isso a razão desse título desta sessão, Elétrons interagentes em teoria de perturbação. Então vamos aplicar a teoria de perturbação, né, para tratar agora do cálculo da energia desse modelo do gélio. Né. Então no limite de alta densidade, o RS vai para zero, tem um limite de tornar muito pequeno, e a interação de Coulomb torna-se muito menor do que a energia cinética. Eu estou colocando aqui 3 exclamações para chamar a atenção disso. Por quê? Porque no senso comum, né, nós esperaríamos que quando diminuísse, quando aumentasse a densidade, aumentaria muito a interação de Coulomb, etc. Acontece que nós não estávamos levando em conta que aqui entra um outro conceito, que é aquele princípio de Pauli, que 2 elétrons não podem estar no mesmo estado. Então isso aí ajuda a entender por que quando a densidade é muito grande, nós acabamos podendo usar as interações elétron-elétron com uma perturbação. Muito bem. Então vamos ao cálculo. Bem, uma outra maneira de se ver isso, uma maneira também tão explícita como a anterior, é dizer o seguinte: a energia cinética por partícula é dado por como? Por energia cinética total dividido pelo número de partículas. Nós já calculamos isso há pouco. Então, a energia total por partícula é dada por essa expressão aqui, né, que tem essa constante, é proporcional a n elevado a 2/3. É proporcional a esse n elevado a 2/3. Então, nós podemos dizer que a energia cinética pode ser escrita desta forma, sendo proporcional a 2n elevado a 2/3. Agora, por outro lado, a energia potencial, né, da interação de 2 elétrons é como se nós colocássemos 2 esferas uma do lado da outra. Né? 2 esferas uma do lado da outra, a distância entre os centros dela vai ser igual 2 vezes o raio delas. Então a energia potencial vai ser dessa ordem. A carga, o produto da carga das 2 esferas dos 2 elétrons, dividido pela distância entre os dois, que é 2 vezes o raio de cada um. Né? E esse número aqui, a gente pode tirar daqui, é proporcional a n elevado a 1/3. Porque o RS aqui é elevado a 3. O RS é elevado a 3. Então nós podemos dizer que isso aqui é proporcional a n elevado a 1/3. Quando nós comparamos essas duas, nós podemos agora fazer o seguinte: dividir a energia potencial pela cinética. A energia potencial é isso, n elevado a 1/3, e a energia cinética é n elevado a 2/3. E dá esse resultado aqui. Olha. Então, desse resultado, quanto maior o n, quanto maior for a densidade de elétrons, o que vai acontecer? Quanto maior a densidade de elétrons, menor vai ser essa razão entre a energia potencial e a energia cinética. Portanto, quando o n é muito grande, a energia potencial da interação elétron-elétron é muito menor do que a energia cinética dos elétrons. Mais uma vez, a gente justifica aqui a aplicação da teoria da perturbação para o potencial de interação coulombiana elétron-elétron. Muito bom. Então, vamos calcular a energia de ordem zero usando teoria de perturbação. Vamos voltar aqui para a nossa figura, né, dos estados eletrônicos ocupados, que nós vamos considerar a energia no estado fundamental. Muito bem. Então, no estado fundamental, né, a função de onda, ou o AutoCAD, é escrito desta forma que está aqui. Como é que nós fazemos? Nós pegamos o estado do vácuo,
preenchemos o estado do vácuo primeiro com um elétron para baixo, depois colocamos um elétron um spin para cima, depois colocamos um elétron. Primeiro colocamos, nós estamos considerando aqui que o momento K1 é menor que o momento K2, menor que o momento K3, etc. Nós estamos preenchendo na forma crescente de energia, ou forma crescente de momento. Então, primeiro, colocamos no vácuo um elétron no momento K1 com spin para baixo. Depois colocamos outro elétron no momento K1 com spin para cima. Depois colocamos um elétron com o momento K2 com spin para baixo e o momento K2 com spin para cima. Assim sucessivamente, até colocarmos os dois últimos elétrons. Um elétron Kn sobre 2 com spin para baixo e um elétron Kn sobre 2 com spin para cima. Com isso, nós preenchemos aqui a esfera de Fermi. Muito bem. Então, nós sabemos disso aqui, que a energia média, né, é dada por esse 3/5 de H barra ao quadrado sobre 2m Kf ao quadrado, já calculamos há pouco isso, e o Kf é dado por essa expressão aqui, e o N por essa. Obtivemos tudo isso. Disso aqui, né, por todas as energias preenchidas, como nós calculamos anteriormente, nós tiramos que a energia de ordem zero, a energia média de ordem zero é dada por esse valor aqui, 2,21 sobre RS ao quadrado em Rydberg, unidade de Rydberg, onde um Rydberg é dado por essa expressão aqui, 13,6 elétron-volts. Então, dessas expressões já conhecidas, nós tiramos que no estado fundamental, né, a energia de ordem zero, ou seja, a energia que nós, sem considerar a interação elétron-elétron, é dado por essa expressão aqui, 2,21 RS ao quadrado RY. Muito bem, vamos guardar isso aqui que vamos usar daqui a pouco. Bem, vamos lá à teoria de perturbação de primeira ordem. Então vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a nossa energia total por partícula vai ser dada por um termo, primeiro termo aqui, que é energia de ordem zero, depois por um segundo termo, que é de energia de ordem 1, depois um terceiro termo, que é energia de segunda ordem, depois um terceiro termo, um quarto termo, que vai ser energia de terceira ordem, etc. Até quando nós quisermos. Bom, essa energia de ordem zero, nós já calculamos, que é aquela energia do hamiltoniano do gélio, quando não tem interação elétron-elétron. Já calculamos. Agora vamos fazer uma correção, calcular essa energia de primeira ordem, devido à interação elétron-elétron. Vamos fazer esse cálculo aí. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos usar aquelas expressões, aquelas fórmulas, né, de teoria de perturbação. Então, a teoria de perturbação de primeira ordem, né, da energia, né, de primeira ordem dividido pelo número de partículas, vai ser o quê? Vai ser esse valor esperado aqui, dividido por N. O valor esperado que está aqui nada mais é do que a correção de primeira ordem da energia do sistema. Né? E estou dividindo por N, por quê? Porque do lado esquerdo está sendo dividido por N. Bem, então o que nós precisamos calcular? Precisamos calcular isso que está aqui. Esse valor esperado desse potencial quando o Q é diferente de zero. Então nós queremos saber o valor esperado, né, do potencial da interação elétron-elétron quando o Q é diferente de zero. Esse valor esperado vai nos dar a energia da correção de primeira ordem. E o estado fundamental, esse ket, que representa o ket do estado fundamental, é preenchido dessa maneira aqui, como eu falei anteriormente. Nós primeiro, considerando que nós estamos escrevendo K1 K1 é menor do que K2, que é menor que K3, que é menor que Kn sobre 2. Muito bem. Então primeiro nós preenchemos o estado de energia mais baixa até os estados mais altos. Temos aqui o vácuo. Nada. Temos o vácuo. Então, no vácuo, nós criamos um elétron com spin para cima, com o momento K1, e um elétron com spin para baixo, momento K1, e um elétron com spin para cima, momento K1. Em seguida, colocamos esses dois elétrons aqui, spin para baixo e spin para cima, momento K2. E assim, vamos preenchendo até o último par de elétrons, até preenchermos o par de um elétron
de um elétron Kn sobre 2 com spin para baixo e o elétron Kn sobre 2 com spin para cima. Com isso, a esfera de Fermi ficou preenchida e esse estado vamos colocar aqui dentro. Então, vamos colocar aqui dentro esse estado. Quando colocamos aí dentro esse estado, o hamiltoniano é isto aqui. O hamiltoniano, esse V, interação elétron-elétron, que é diferente de zero, é esse hamiltoniano aqui. E esse hamiltoniano vai atuar nesse estado aqui, que é representado por essa linha azul, que acabamos de descrever aqui. E tudo que vai ocorrer aqui só tem sentido dentro da esfera de Fermi, porque fora da esfera de Fermi não tem partícula, está desocupado. Então, todos os Ks, né, tanto K1 como K2, tem que ser dentro da esfera de Fermi. Muito bem, então vamos proceder a este cálculo que está aqui. Quando procedemos a esse cálculo, nós vamos observar o seguinte. Nós podemos rearranjar, fazer um rearranjo aqui desses operadores para nos ajudar no cálculo. Eu posso, por exemplo, associar esse cara que está aqui com este daqui. Então, veja, esse operador, ele destrói um estado K1, aqui no estado fundamental, enquanto este daqui, ele cria um estado K1 mais Q, K1 mais Q, no estado fundamental. Muito bem. Nós devemos lembrar que o somatório aqui é em Q diferente de zero, porque a parte do Q igual a zero já foi abandonada, ela se cancelou com aquelas interações com o background. Bem, aqui, esse segundo aqui, o que nós temos? O que nós temos é que esse operador aqui, destrói um elétron em K2 e spin sigma 2 e cria um elétron em K2 menos Q sigma 2. Ora, como tudo tem que acontecer dentro da esfera de Fermi, essa primeira situação aqui, que destrói um elétron no momento K1 e sigma 1 e cria um elétron no momento K1 mais Q sigma 1, isso só pode acontecer se K1 mais Q for igual a K1, porque o momento tem que se conservar. O momento tem que se conservar. Então, K1 mais Q tem que ser igual a K1. Muito bem. Aqui em cima vai acontecer algo semelhante. Nós vamos ter o quê? O K2 destrói um elétron. O CK2 destrói um elétron no momento K2, com spin 2. E, ao mesmo tempo, cria um elétron com spin sigma 2 e momento K2 menos Q. Ora, o momento tem que se conservar. Então, K2 menos Q tem que ser igual a K2. Ora, em ambos os casos, isso só é possível, em ambos os casos, isso aqui só é possível se o Q for zero. Se o Q for zero, sim, K1 fica igual a K1. E em cima também, se o Q for zero, fica K2 é igual a K2. Ocorre que nesse somatório não tem o Q igual a zero. Nesse somatório não tem o Q igual a zero. Só tem Q diferente de zero. Portanto, essa operação não vai existir nesse desenvolvimento. Por quê? Porque nós não temos mais o termo Q igual a zero, que ele desapareceu lá atrás, quando a interação, o termo que divergia, que vinha da interação elétron-elétron, cancelou com a interação elétron-background e interação entre as cargas do background. Então, essa operação não é possível realizar. Já foi descartada. Então, vamos ver uma outra situação. Então, vamos considerar a possibilidade de destruir uma partícula no estado K1 com spin sigma 1, e criarmos uma partícula com o momento K2 menos Q e spin sigma 2. E, ao mesmo tempo, destruir uma partícula no estado K2 com spin sigma 2 e criar uma partícula nesse estado K1 mais Q
spin sigma 1. Isso é possível se no primeiro caso destruir uma partícula em K1 e K em K2, se o K1 for igual a K2 menos Q pela conservação do momento. E no segundo caso, destruir uma partícula em K2 e criar em K1 mais Q, se o K2 for igual a K1 mais Q pela conservação do momento. Em ambas situações, de qualquer forma, nós temos que observar que o K1 e o K2 têm que estar dentro da esfera de Fermi, ou seja, o K1 e o K2 tem que ser menor do que o K de Fermi. Bem, então fazendo essa operação, nós vamos ver o seguinte. Se nós destruirmos um elétron com momento K1, com spin sigma 1, e criarmos um elétron com momento K2 menos Q, spin sigma 2, o sigma 1 tem que ser igual ao sigma 2. É o que está aqui. Sigma 1 tem que ser igual ao sigma 2. E o K2 menos Q tem que ser igual ao K1. Então, eu vou substituir K2 menos Q por K1. Da mesma maneira, se nós destruirmos um elétron com momento K2 e criarmos aqui K1 mais Q, isso é possível se nós substituirmos K2 por K1 mais Q. Então, agora, no lugar do K2, nós podemos trazer esse C aqui para o lado desse outro e substituir K2 por K1 mais Q. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Fazendo isso, o que nós vamos ter? Devido à conservação do momento, o K2 tem que ser igual a K1 mais Q. O K2, em ambas situações, o K2 é igual a K1 mais Q, aqui também. Na linha de cima, se eu colocar o menos Q para a esquerda, vai ficar K2 igual a K1 mais Q. Então, esse delta de Kronig simboliza a conservação do momento. Em todas as duas operações, o K2 tem que ser igual a K1 mais Q. Esse outro delta de Kronig nos diz que tem que conservar o spin. O sigma 1 tem que ser igual ao sigma 2. E nós ficamos aqui com essa situação. Agora nós temos aqui K1 mais Q, sigma 1, está aqui. O K2 menos Q, nós substituímos por K1. Nós substituímos por este K1 que está aqui. Então, esse K2 menos Q que está aqui, nós substituímos por quem? Por este K1. Porque o K2 menos Q tem que ser igual a K1, conforme está aqui definido. E, enfim, nós temos esse terceiro aqui, que seria isso aqui. Nesse caso, o K2 tem que ser igual a K1 mais Q. Então, substituir aqui o K2 por K1 mais Q. Nós temos agora essa expressão que está aqui. Eliminamos o K2. Eliminamos o K2. O K2 ficou aqui no delta de Kronig. Muito bem. Agora nós podemos prosseguir e juntar os operadores que têm o mesmo momento. Então, por exemplo, esse operador de destruição tem o momento K1 mais Q. E aqui o operador criação também tem o momento K1 mais Q. Então, eu vou juntar esses dois operadores, trazer esse cara para cá. Quando eu trouxer esse operador CK1 mais Q para cá, o que vai acontecer? Nós vamos, ao mesmo tempo, juntar o operador K1, sigma 2, adaga, com o operador CK1. Então, o operador criação de um momento em K1 vai ficar ao lado do operador destruição do momento K1. É o que está nos dizendo essa linha de baixo aqui. Essa linha de baixo, lembrando que nós temos aqui o delta de K2, K1 mais Q, e o delta de sigma 1, sigma 2. Bem, quando nós fizemos essa mudança, nós tiramos esse operador de destruição no momento K1 e passamos por cima do operador criação do momento aqui K1 mais Q e o momento K1, usando aquelas regras de anticomutação, nós trocamos sinal. Nós trocamos sinal uma vez que K1 é diferente de K1 mais Q. Como K1 é diferente de K1 mais Q, por que K1 é diferente de K1 mais Q? Porque no somatório que aparece aqui, o Q é diferente de zero. Portanto, o K1 tem que ser diferente de K1 mais Q. Como esses dois operadores, os momentos são diferentes, então nós utilizamos a regra de anticomutação de que K1 mais Q, o anticomutador de K1 mais Q com K1 é zero. Portanto,
Esse produto aqui é menos o inverso do produto. Então, quando nós invertemos esse produto, nós trocamos o sinal. Está aqui. Agora nós temos essa expressão. Essa expressão aqui nada mais é do que o operador número. Número de ocupação com o momento K1 mais Q. Né? E aqui nós temos o número ocupação com o momento K1. Como nós temos esse delta de Kronig sigma 1, sigma 2, esse sigma 1 tem que ser igual a sigma 2. Então vamos representar o sigma por sigma 1. Da mesma maneira, esse sigma 2 tem que ser igual ao sigma 1, então vamos chamar apenas de sigma 1. Então nós vamos agora substituir esses valores e nós temos então que esse valor esperado é dado por isso aqui, que é o número de ocupação no momento K1 mais Q e o número de ocupação no momento K1. E isso nós sabemos resolver. Né? Nós sabemos resolver. Nós sabemos já da demonstração anterior que esse produto aqui, o NK1 sigma 1 aplicado nesse estado fundamental, o NK1 sigma 1 aplicado no estado fundamental, eu posso substituir simplesmente por essa função Heaviside, por essa função Heaviside de KF menos K1, onde essa função Heaviside obedece a relação, é 0 se KF for menor que K1 e 1 se KF for maior que K1. Muito bem. Por outro lado, esse operador número NK1 mais Q vai ser substituído por essa função de Heaviside de KF menos o módulo de K1 mais Q. Muito bem. Então nós substituímos e aparece então, como apareceu nos casos anteriores, esse produto escalar. Esse produto escalar é 1. Portanto, a expressão se reduz a isso. Isto aqui é que nós colocamos dentro desse somatório que está aqui em cima. Colocamos dentro desse somatório que está em cima, que agora nós temos esses delta de Kronig. Então, vamos voltar para cá, para esse somatório, né? E substituindo agora, vamos substituir esse valor em vermelho, esse valor em vermelho que aparece aqui, por esse valor que está em azul aqui. Os delta de Kronig multiplicado pelas as funções de Heaviside. Muito bem. Então ficou assim. Então nós colocamos a função de Heaviside e fizemos somatório. Por causa desse delta de K2, K1 mais Q, o somatório em K2 desapareceu. Nós substituímos K2 por K1 mais Q. Né? E a mesma coisa, os spins vão ser iguais. Bom, então esse somatório se reduziu apenas, o somatório em K1 e K2, o somatório em K2 desaparece, por causa do delta de Kronig, que ficou apenas o somatório em K1, com essa constante aqui, o que é o quadrado aqui dentro. O que é o quadrado aqui dentro. E vamos fazer esse somatório aqui. Então nós temos dois somatórios. Um somatório em K1, um somatório em Q. Para fazer esses somatórios, primeiro, nós vamos fixar nós vamos fixar o Q e fazer o somatório K1. Depois que fizermos o somatório em K1, nós vamos fazer o somatório em Q. Muito bem. Agora vamos lembrar que o somatório em spin, esse somatório em spin, ele é 2. Que o spin pode ser para cima e para baixo. Então nós vamos eliminar esse somatório no spin e substituir por 2. Né? E aqui, para simplificar, nós vamos fazer uma mudança de variável. Em lugar de K1, nós vamos chamar de K. Fazer essa mudança de variável aqui. De maneira que a expressão de cima fica escrita desta forma agora, em vermelho aqui. A energia né, da correção em primeira ordem por número de partículas fica escrito em forma desses dois somatórios. Somatório em Q, diferente de zero, e somatório nos K's, que aparece aqui. Muito bem. Agora, vamos utilizar mais uma vez essa regra da transformação do somatório em K numa integral em K. Né? E colocar aqui dentro e transformar o somatório em K na integral em K. Da mesma maneira, o somatório em Q na integral em Q, usando a mesma regra. De forma que a energia de correção por número de partículas ficou escrita agora em termos de duas integrais. Uma integral em Q e uma integral em K. E são essas integrais que nós precisamos resolver para achar a energia de correção
em primeira ordem, né, desse modelo do Gélio, que representa a correção devido à interação elétron-elétron. Muito bom. Então vamos fazer o cálculo dessa integral. Com esse resultado dessa integral, nós voltamos para lá, para a correção da energia em primeira ordem. Bem, para fazer essa integral, primeiro essa integral vamos fazer em K apenas. Depois nós pegamos ela e levamos lá para fazer a integral em Q. Então vamos fazer essa construção aqui. Ó. Nós temos que lembrar que tanto o K, tanto esse vetor K, como o vetor K mais Q, tem que estar dentro dessa região aqui, da esfera de Fermi. Todos os valores de K têm que estar dentro da esfera de Fermi. Muito bem, por quê? Porque nós estamos destruindo um elétron dentro da esfera de Fermi e colocando dentro da esfera de Fermi. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer essa construção. Nós temos nessa esfera amarela, é a esfera de Fermi. Nós temos quem? Nós temos dois vetores, o vetor K e o vetor K mais Q. Ambos os vetores têm que estar dentro da esfera de Fermi. Por outro lado, o vetor Q, ele pode estar fora da esfera de Fermi. Ele pode estar fora. Ele pode estar fora desde que a soma dele com o K esteja dentro, que é o vermelho. Então, o vetor Q pode ser um vetor qualquer aqui fora da esfera de Fermi, sem problema nenhum, mas com essa restrição. Ele, somado a este K, que eu estou colocando aqui pontilhado, tirando um vetor paralelo e colocando aqui, ele, somado a este K, tem que cair dentro, o resultado tem que cair dentro da esfera de Fermi, que é o K mais Q, que é esse vermelho. Muito bem. Então, quando fizermos essa integral, nós temos que ter esse cuidado. Vamos pegar em todos os K's, né, e integrar em todos os K's, de maneira que tanto o K tem que estar dentro da esfera de Fermi, por causa dessa última função de Heaviside, como o K mais Q, o modo de K mais Q, também tem que estar dentro da esfera de Fermi por causa dessa primeira função de Heaviside. Então, a própria função de Heaviside já funciona aqui como os limites de integração dessa integral. Muito bem. Então, vou fazer a seguinte construção. Né? Eu vou pegar e escrever uma nova esfera de Fermi aqui, onde aqui está esse momento K, e aqui está o momento KF. Né? Eu vou deslizar essa esfera para a esquerda até a ponta desse vetor, conhecida como centro dessa esfera. Vou fazer esse deslizamento aqui. Então, deslizou. Né? Deslizou. Muito bem. Essa ponta aqui é onde está o Q. Né? Então, esse Q, ele pode agora variar à vontade, né? Aqui dentro. Esse Q, aqui dentro. Então, todos os Qs estão aqui, né? De maneira que a soma desse Q com esse K vai dar dentro dessa esfera de Fermi. Agora veja, esse Q não pode ser um Q qualquer, porque se ele for muito grande, né? Se ele for muito grande, como o K tem que estar sempre dentro da esfera de Fermi, se esse Q for muito grande, vai acontecer que o Q mais K vai ficar fora da esfera de Fermi. Então ele não pode ser uma coisa muito grande. Então, o máximo que ele pode assumir, o valor máximo que ele pode assumir, é quando ele for igual à soma dos dois raios. Ou seja, ele for igual o diâmetro. Ele for igual o diâmetro da esfera de Fermi. Então, o Q não pode ser um valor qualquer. O que vai acontecer? Devido a essas duas delta de Heaviside, né? Os valores possíveis para o K mais Q são aqueles valores que estão dentro dessa área sombreada. Então, a nossa integral vai ser uma integral no volume do espaço recíproco aqui, do K, né? Apenas dentro dessa região aqui. Né? Dentro dessa região onde, né, essa distância do ponto dessa linha pontilhada
que define a calota de cada esfera, até o centro dessa esfera é igual a Q sobre 2. É a metade desse Q aqui. Então, para um determinado Q, nós podemos fazer essa integral mais o K. Esse K vai ficar limitado a essa região sombreada, essa região cinza que está aqui. Muito bem. Então, vamos fazer essa integral de uma forma diferente. No lugar de resolver o cálculo analiticamente, vamos resolvê-lo geometricamente, né? E qual é o resultado dessa integral? O resultado dessa integral é o volume das duas calotas, é a soma das duas calotas. Essas calotas, por simetria, são iguais. Então, nós podemos determinar o volume de uma calota e achar o total multiplicando por 2, o volume da calota multiplicando por 2. Então, nós temos o quê? Nós temos de cada lado uma calota tipo esta aqui, né, cujo raio que subtende a calota é o raio de Fermi. A distância do centro da esfera para a superfície aqui da calota interna da calota é Q sobre 2. E isto em cinza representa o volume da calota. O volume total da integral é a soma das duas calotas. Então vai ser 2 vezes o volume desta calota. Muito bem. Então, o V da calota é o volume da calota subentendido por uma esfera de raio KF e o ângulo θ, que é dado por isto aqui. Esse ângulo θ é definido como o arco cujo cosseno, né, é Q sobre 2 dividido pela hipotenusa aqui, que é o raio de Fermi. Então, com isso, nós temos o ângulo θ definido em termos do Q e 2kf. 2kf, quem é 2kf? É o diâmetro da esfera de Fermi. Então, fazendo essa integral vai ser 2 vezes, que está em vermelho, vezes o volume da calota. 2 vezes vermelho, vezes o volume desta calota aqui. O volume desta calota é dado por essa expressão que está aqui. E nós tiramos, né, da geometria. Da geometria nós tiramos que o volume desta calota é dado por esta expressão que está aqui, onde Q sobre 2 é a distância do centro da esfera que subentende a calota até a superfície interna da calota, né? E KF é o raio da esfera que subentende essa calota. Muito bem. Então, com isso, nós determinamos esta integral, e essa integral nós vamos voltar lá para a energia, a correção da energia devido à interação elétron-elétron. Então, agora, a correção da energia devido à interação elétron-elétron ficou apenas com essa integral em Q. Essa integral em Q, onde apareceu agora esse termo aqui, e esse termo que aparece entre esse parênteses grande, é o termo que veio do somatório em K. Isso aqui é possível resolver. É uma integral simples, e varia apenas o Q. Muito bem, essa integral dá isto aqui. Essa integral de 0 a 2kf dá isso aqui. Por que 2kf? Porque o Q pode variar de 0 até o valor do diâmetro. O diâmetro da esfera de Fermi que nós falamos aqui. O diâmetro da esfera de Fermi, né? Porque se ele for maior do que o diâmetro da esfera de Fermi, essa área cinzenta vai desaparecer. Quanto maior for o valor de Q, menor vai ser a área cinzenta. Se o Q for maior, esse Q, que é a distância entre os centros das duas esferas, for maior do que a soma dos dois raios, ou seja, for maior do que o diâmetro da esfera de Fermi, não vai haver interseção. A integral é zero. Então, a integral tem que ser de 0 até 2kf. Fazendo essa integral de 0 a 2kf, temos esse resultado. Então, essa aqui é a correção em primeira ordem, né, para a interação elétron-elétron no modelo do Gélio. Muito bem. Então, fazendo esse cálculo aqui, substituindo o ε0, a carga do elétron, pelos seus respectivos valores, etc., e o KF também, escrevendo o KF em termos do RS, que é o raio da esfera de um elétron, nós encontramos esse resultado aqui, que é a correção da interação elétron-elétron no modelo do Gélio é dado por esse ponto, por esse valor, 0,916 dividido
pelo raio, né, da esfera de um elétron, dado em Rydberg. Muito bem. Então agora voltando aqui, calculando a energia total com a correção da interação elétron-elétron vai ser a energia com a interação zero, o E zero, a energia em que não existe interação elétron-elétron, mais a correção da interação elétron-elétron. Nós conhecemos esse valor, determinamos anteriormente, e o segundo aqui, que é a energia, o E1, é dado por essa expressão. Então, juntando tudo, nós temos esse resultado aqui. Então, nós temos que o resultado da energia total, do estado fundamental do gás de elétrons, nesse modelo do hélio, tem duas componentes. A primeira componente, 2,21 sobre RS ao quadrado, e a segunda componente, 0,916 sobre RS. Acontece que quando o RS é muito pequeno, esse RS é muito pequeno, o que vai acontecer? O RS ao quadrado vai ficar menor ainda, da ordem de 2. Né? De maneira que quando o RS for um número muito pequeno, esse primeiro termo, que é dividido por RS ao quadrado, vai ficar muito maior do que o segundo. O primeiro termo fica muito maior do que o segundo. Então, quanto mais denso for o material, mais denso for a nuvem eletrônica, né, muito menor vai ficar o RS. Vai ficar esse parâmetro RS, que é o raio da esfera de um elétron. Então, quanto mais denso for a nuvem eletrônica, menor vai ser o valor de RS, portanto, maior vai ser a contribuição desse primeiro termo aqui, que é a energia do sistema sem interação elétron-elétron. De maneira que nós podemos dizer que a interação de elétron-elétron, né, representa bem uma perturbação ao gás de elétron não interagente. Então, portanto, a interação de Coulomb pode ser tratada perturbativamente, porque aqui nós estamos vendo nesse resultado final que quanto mais denso for a nuvem eletrônica, menor é o raio da esfera, da esfera de um elétron, e, portanto, maior é a contribuição do primeiro termo, que é a energia do elétron, do gás de elétron não perturbado pela interação de Coulomb, comparado com a interação de Coulomb. Então, com isso, nós concluímos, né, o cálculo do espectro de energia do modelo do Gélio. Né? E, com isso, nós encerramos esse tópico. Né? O quarto tópico de física de muitos corpos, denominado o gás de elétrons.